o temporário e o eterno. Eu quero ler com você João 4, do 5 ao 15, eu vou ler. Nós lemos toda essa parte domingo, quero repetir então uma pequena parte, para nós recordarmos, porque nós estamos numa série de 3 domingos, e domingo passado nós falamos sobre a mudança de mentalidade. Deus trabalhou em você mudar a mentalidade para você entender o que é temporário e o que é eterno. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Até aqui. Domingo nós falamos até o versículo 10, quando Jesus disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Pois hoje, falando sobre o eterno e o temporário, vamos citar o versículo 11 de João 4:11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Essa mulher, quando ela diz, tu não tens como pegar água, ela não sabia que não há impossível para Jesus. Jesus tem todos os meios para conseguir qualquer coisa. Tudo o que você precisa, ele é o meio. Ele não precisa de meios, ele é o meio. Mas a mulher não sabia. Então não há nada que seja impossível para Jesus. Lucas 1:37, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Jesus falou isso. Mas a mulher não sabia, né? Tu não tens como pegar água. Ah, tu não tens como me curar. Tu não tens como salvar a minha vida. Tu não tens como isso, mais aquilo, sabe? As pessoas vão imaginando isso. E essa mulher, ela se perdeu ali nesse momento, porque ela não conhecia Jesus. Então, não há dificuldades que impeçam Jesus. Ela diz para Jesus: tem um desafio, o poço é fundo. Realmente, irmãos, quando a gente sai com o balde, e você não pode sair mais de balde por aí, lembra de domingo? Quando você sai com o balde por aí para pegar água, se o poço é fundo, realmente você vai ter dificuldade. Porque ela citou isso para Jesus, porque ela estava lá com o seu cântaro, forma de um balde nos dias de hoje. Senhor, é muito fundo o poço. Quer dizer, quando você sai de balde, quando você vai nos poços, que tem portas que são poços, é muito dificultoso para você tirar água. E ela achava que era a mesma coisa para Jesus. Filipenses 4:13. A palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Outro dia eu estava lá na empresa do Geve, e tem o Salmo 91 escrito isso, né, Geve? Mas não foi o Geve, foi alguém que conhecia tanto da Bíblia, querido, que errou feio lá, né? Então é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Por que que tudo eu posso? Porque Jesus não é poço, é fonte, é inesgotável. Qualquer coisa, a mulher não sabia. Tu não podes pegar água, o poço é fundo. Não, não há impossível, gente, para Jesus. Não há dificuldades que impeçam Jesus, nenhuma. E para nós, tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. Tudo. O poço existia, a dificuldade era grande e a limitação humana era real ali. Por quê? Porque ela estava num poço. E poço é lugar de incerteza. Eu passo a mão no balde e vou para o poço. Mas a minha família não sabe se eu vou voltar com o balde cheio, pela metade ou com um pouquinho de água. Porque poço é lugar de incerteza. Ele pode estar seco, ele pode estar contaminado, ele pode ser muito fundo. É um lugar de muita incerteza. Mas uma fonte é uma nascente de água. Ela tem o mesmo significado. Lá você não precisa ir de balde, porque ela é Jesus. E você acaba se tornando uma fonte. A conquista, irmãos, no mundo, ela é cara e temporária. Com Jesus é gratuita e eterna. Porque Jesus falava: eu não vim para te ensinar a tirar água de poço. Eu vim para te dar uma fonte inesgotável. Ela não tinha entendido ainda. Quando Jesus disse no versículo 10, olha, se tu pedir água para mim, eu te dou água viva. Mas, Senhor, tu não tens com o que pegar. O poço é fundo, mas ela não tinha entendido, seu Vilmar, que Jesus não queria ensinar ela a lidar com o poço. Jesus queria tornar ela uma fonte de água. Quantas vezes a gente fica teimando com Deus, né? Eu quero isso, mas aquilo e não acontece, mas não é o que Deus quer te dar. É muito pouco o que tu está pedindo. Tu quer alguma coisa limitada e Deus quer te dar algo inesgotável. E aí, quando a gente vai para o mundo, então é isso. A conquista ou as conquistas do mundo custam muito caras. E é momentâneo. Mas o que Jesus dá, irmãos, é de graça porque Ele já pagou na cruz. Basta você crer, basta você buscar. E quando isso estiver sobre a sua vida, a tua história muda por completo. Creia nisso. Aplaude o Senhor Jesus. Jesus ensinava ali para essa mulher, foi levando ela numa conversa gostosa. A essência do evangelho, né? Ali Jesus estava deixando para nós uma riqueza sem precedentes, uma riqueza imensurável. Em João 4,12, no próximo versículo, ela continua falando com Jesus. Vamos dizer assim, ela continua desafiando Jesus. Olha, tu não tens como pegar água, tu não consegue porque o poço é fundo. De repente ela disse então, acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha isso, irmãos. A mulher samaritana prova que não conhecia Jesus. Quando desafiou ele em sua importância, ela comparou Jesus com Jacó. Por acaso tu és maior que Jacó? Ela não conhecia Jesus. Ela provou isso. Nós temos que ter cuidado, irmãos, que às vezes até no nosso inconsciente a gente prova Jesus, o desafia Jesus, né? Tu é maior do que isso para me conseguir isso? Sim, Jesus é maior do que tudo. Tanto que só ele poderia pagar a nossa dívida, o próprio Jacó, depois Israel. Ele está morto, fez a parte dele. Mas Jesus também morreu para vencer a morte, ressuscitar e está vivo. Ele é maior sim que Jacó. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Noé, ele é maior que Esther, ele é maior que Maria, ele é maior que todos, ele é maior que eu, ele é maior que você. Ele é incomparável. Ele é o Cristo. Ele venceu a morte, ele é o único que morreu e ressuscitou e está vivo. Mas a mulher não sabia da importância dele.
ainda ela estava conhecendo. Quem sabe temos pessoas nesta noite que ainda está conhecendo a Jesus. Você não sabia do poder que você tem através do nome de Jesus. Você pode trocar montanhas de lugar. Você pode mandar o tempo parar, por chover ele para. Você pode mandar o vento cessar, ele cessa. Você manda uma doença sair, ela tem que sair. Você clama por uma vida melhor financeira, as portas se abrem. Tudo isso você pode através do nome de Jesus. Porque Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Olha a importância dele. Sem mim vocês não podem realizar obra alguma. Sem Jesus, irmãos, o mundo vai ver nós passeando de balde, pedindo um pouquinho aqui, pedindo um pouquinho ali. E hoje não se assusta que eu não vou soltar o balde, porque nós temos o nosso príncipezinho ali vai se assustar. Porque nós temos que soltar o balde, gente. Eu não vou mais andar de balde. Andar de balde é viver o limitado. Chega de baldinho por aí. Você tem que ser uma fonte. Você tem que ser eterno. Jesus é a fonte de tudo que necessitamos, irmãos. Tudo. Nada fica fora. João 15:7, Jesus declara: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Você pode aplaudir a ele? Meu Deus. Tudo o que necessitamos está nele. E tudo o que você recebe é aquilo que você pede crendo. Por isso, ouça, o segredo Jesus deu é permanecer e crer. Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que pedirdes, tudo o que desejardes, vos será concedido, se você crer. E a mulher diz para ele: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Deus deixou um poço aqui, não fosse Jacó, nós estaríamos morrendo de sede. Ela ainda não tinha entendido que Jesus tinha algo superior para oferecer a ela, e ele era infinitivamente superior a Jacó. E isso acontece no dia a dia da vida das pessoas. O próximo versículo, João 4,13, Jesus afirmou-lhe, aí ele falou. Aí ele colocou, ele foi tratando da mulher, né? Ele foi jogando aos pouquinhos o alimento para ela vir buscando e aprendendo. E ele diz, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele quis dizer para essa mulher, você está tão preocupada se eu posso tirar a água? Você está preocupada que o poço é fundo? Mas vamos dizer que a gente pegue água nesse poço. Você vai ter sede de novo. Tudo que você sofreu para vir até aqui com esse balde, com esse cântaro, tudo que você sofreu, mulher, amanhã você vai ter que voltar de novo. Quantas vezes você já bateu em alguma porta e você diz, Senhor, eu não quero mais passar por isso. E de repente você passa de novo, né? Muitas pessoas tiveram problemas de saúde e de repente tem exatamente o mesmo problema e você diz, eu estou cansado, eu não quero mais passar por isso. E lá está a pessoa passando novamente. E é o que aconteceu nessa passagem. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Quer dizer, chega de ir no poço, mulher. Chega de buscar em Jacó, mulher. Quantos Jacós por aí existem no mundo? As pessoas estão buscando nos Jacós do mundo. E Jesus é o único soberano sobre todas as coisas que pode lhe dar todas elas. Sim ou não? Olha só, irmãos. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Você bebe essa água e vai ter sede de novo. Eu vou clarear para você. O temporário alivia, mas não resolve. A sede sempre volta. É remédio.
Sabe por que que a indústria farmacêutica no mundo todo não para de crescer e eles estão bilionários, trilionários? Por quê? Porque eles fabricam remédio, não a cura. Quem cura é Jesus. Remédio alivia. Hoje o cara está com dor de cabeça forte, ele passa na farmácia, ele compra um remédio para dor de cabeça. Ah, passou. Amanhã a cabeça está explodindo de novo. Aí vai no remédio de novo. Jesus disse, tu está com sede, mulher? Você vai beber dessa água? Você vai ter sede de novo. Olha que ensinamento tem nesse versículo, gente. Nós temos que parar de buscar alívio. Nós temos que buscar solução. Se você conseguir ensinar isso para os teus filhos, se você conseguir ensinar isso para os teus netos, eles vão ter uma vida diferente que talvez você teve. Talvez temos pessoas hoje aqui nessa noite que até hoje você está procurando alívio. E de vez em quando tu acha. E o alívio é temporário, mas a cura é eterna. O que você deseja? Hã? Quem deseja a cura eterna, aplauda o Senhor Jesus. O eterno resolve a raiz do problema, não apenas os sintomas. Ele resolve a raiz do problema, não apenas os sintomas. Quem alivia os sintomas é o remédio, é a água daquele poço, é a busca humana, a solução humana, ela alivia. Agora, o que é eterno resolve a raiz do problema. Vai lá na raiz, arranca, tira fora. Você não pode mais ter aquilo. Quando Deus resolveu, às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu tinha uma dor, eu tinha determinada coisa no meu corpo, eu fui curado. Amém, glória a Deus. Talvez depois essa mesma pessoa diz, pastor, estou de novo com aquilo. Então não foi Deus. Porque quando a boa mão do Eterno toca na raiz do problema, ela é eliminada. Ela não pode mais ficar ali. Ela não pode mais voltar. Então você teve um alívio por uma oração, por um remédio, uma circunstância do corpo, alguma coisa. Mas, porque o temporário ele alivia, irmãos, mas não resolve. Mas o eterno resolve a raiz do problema, não apenas os sintomas. Você não veio aqui hoje, de verdade, irmãos. Você não veio aqui hoje para resolver sintoma. Você veio aqui hoje para eliminar o teu problema. Porque aqui não é poço, aqui é fonte. Você está entendendo? O coração humano tem uma sede que só Deus pode saciar. Tem pessoas com muitas condições que pegam o seu baldinho, tem uma sede tão grande dentro dela, ela não sabe o que é. Ela tem condições, ela vai lá na marca X de carro e compra aquele carrão. Está no balde. Nem chegou em casa, ela sente que ela continua com sede. Aí ela, não, agora é um apartamento. Aí ela vai, ela tem condições, é um apartamento, continua com sede. Aí de repente, não, é um resort, é um avião, é não sei o quê. E a sede não sai dali, irmãos. Todo ser humano tem uma sede dentro dele. A sede que a mulher samaritana tinha. E Jesus disse, tu beber essa água aí, minha querida, você vai voltar a ter sede. Você vai gastar o teu dinheiro nisso aí, meu irmão. Você vai voltar a ter desejo. E o desejo que está latente dentro de você é da minha presença. Não é carro, não é apartamento, não é casa, não é conta bancária gorda. Não tem nada contra isso. É bom você ter. Glórias a Deus que você tem. Mas essa sede que Jesus quer saciar, essa sede que Jesus queria saciar na vida desta mulher,
é muito superior a tudo isso. Porque tudo que você busca nesse mundo para saciar a sede, que é uma sede por Deus, é temporário. Mas o que vai saciar a sede que você tem de Deus aqui dentro é eterno. Só Jesus pode dar. Só Jesus. Então hoje, irmãos, as pessoas, elas buscam, muitos inclusive, para tentar frear essa sede. A pessoa é tão orgulhosa, ela não se entrega para Deus, ela não busca em Deus, ela não quer saber. Ela vai nas drogas às vezes. Às vezes ela vai na cocaína, vai na maconha, vai numa bebida, vai, sei lá, qualquer entorpecente. Aí ela vai descobrir que quando passa o efeito, novamente ela está triste, porque a sede continua ali dentro e ainda está insaciável. Porque o temporário alivia, mas o eterno resolve a raiz do problema. Jeremias 2,13, o profeta disse, Deus disse através do profeta, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Deus fala em crime quando alguém abandona ele, que é a fonte, para ir em poços. É um crime perante Deus, irmãos. Deus está falando. Você não precisa abandonar o teu trabalho, você não precisa abandonar a tua empresa, teu emprego, esposa, filho, nada, para servir a Deus, para ter a fonte de água viva. Você não precisa fazer isso. Você só tem que trabalhar o teu tempo, organizar o teu tempo. Tem tempo para todas as coisas. Hoje é o tempo de estar aqui. Você não pode trocar a fonte por coisas, poços que o mundo oferece, que são vícios, são prazeres, são alegrias passageiras. Você não pode largar o temporário que está lá fora para deixar o eterno que você recebe aqui dentro. Por isso é importante você estar no culto da família. É importante você falar com a tua família, mas sempre falar com sabedoria, falar com amor, mostrando que o que é o temporário, o que é o inesgotável, que é o eterno. As pessoas vão entender. Vocês podem ter certeza disso. Querer pegar pelo pescoço, querer pegar a força, como se diz, elas vão correr para longe da fonte e vão acabar caindo nos poços e vão ficar lá, vão se perder. Tudo o que as mãos humanas constroem ou realizam é temporário. Tudo que essas mãos aqui constroem, por mais grande que seja, é temporário. Ou vai envelhecer, ou vai enferrujar, ou vai cair, a água vai levar, o vento vai levar, o sol vai destruir, pessoas vão derrubar, coisas acontecem com o passar dos anos. Tudo o que se constrói aqui é temporário. Um exemplo, se eu pedir para você, tanto que a importância que você tem que dar é para o eterno. Hoje, é bom você ser grandão, grandona, ser um grande empresário, um grande funcionário, ter todas as coisas, ser importante. Claro que é legal, desde que o reino, a obra ganhe, que Jesus seja Jesus seja honrado com isso tudo. Mas se eu pedir para vocês, por exemplo, embasando o que eu estou falando aqui, se eu pedir para qualquer um de vocês, em 1926, 100 anos atrás somente, quem era o homem mais rico da Terra há 100 anos atrás? Exatamente em janeiro de 1926. Quem era o homem mais rico? Alguém lembra? Quem era o homem mais famoso? Quem era o rei do futebol? Quem era o rei da música? Quem era o rei da velocidade? Alguém lembra? Você não lembra? Mas tinha o homem mais rico.
Tinha o rei da velocidade, tinha o rei do futebol, tinha o rei do dinheiro, tinha o rei de tudo. Onde é que eles estão? Aquilo era temporário. Tudo que a mão do homem constrói é temporário. Por isso Jesus disse: minha querida, você quer me comparar com Jacó? Jacó foi temporário, só que ele pregava era eterno. Ele era temporário, ele já passou. O poço de Jacó, onde ela estava, foi construído com a mão do homem. Por isso Jesus disse: o que sai dali não mata a sede, porque amanhã você volta, só alivia. Mas eu sou a fonte inesgotável. Eu tenho água viva que você bebe e você não precisa mais voltar. Quer dizer, quando você tem contato comigo, você não precisa mais buscar ao homem, você só busca a mim. O poço de Jacó representa o homem, Jesus é o próprio Deus. Quer dizer, venha em mim e tu nunca mais vai se humilhar ao homem. Tu nunca mais vai precisar chegar para o homem e dizer: enche o baldinho. Quem entendeu, aplaude o Senhor Jesus. Olha o que diz o Salmo 127:1, a primeira partezinha só. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Não adianta a pessoa construir uma mega casa, uma mega mansão, colocar os melhores alicerces. Deus está dizendo: em vão esse homem constrói se Deus não é pela casa. Jesus novamente não está falando do material, está falando do espiritual, porque o material é temporário, o espiritual é eterno. Em vão uma sentinela vigia uma cidade, se Deus não for pela cidade. Não adianta, irmãos, você contratar a segurança, colocar 10, colocar o exército ao redor da tua casa. O exército, uma segurança privada, seja lá quem for, presta atenção, vai defender você daquilo que eles veem. E eles só veem o temporário, o atemporal, aquilo que dá para pegar contato, aquilo que dá para enxergar. Mas o que é eterno vai vigiar sobre a tua vida e sobre a sua casa, o que o exército não vê, o que a polícia não vê, o que a segurança armada não vê, e o que realmente prejudica, o que realmente destrói a vida, que são potestades, principados, demônios e espíritos maus, e esses não vê, mas Cristo, o Redentor, esse vê, esse é eterno e esse sim protege, edifica e vigia a tua casa e a tua vida. Aleluia! Glórias a Deus. João 4,14. Vocês viram que numa conversa dessa, vocês entenderam quando eu disse que eu tinha que fazer 3 domingos? Porque quando eu li essa passagem, o Espírito Santo me encheu, transbordou. E eu disse: Senhor, não tem como falar isso num domingo. João 4,14, Jesus continua dizendo: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Vamos clarear isso. Jesus está dizendo: onde antes havia dependência, agora há domínio produzido pela minha vida em você. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Você não vai ter mais dependência, você vai ter domínio. É muito claro e muito forte isso, irmãos. Ao contrário, a água que eu lhe der vai se tornar uma fonte, jorrando para a vida eterna. O que Jesus vai te dar nunca mais vai sair da tua vida. Você tinha falta do quê? O que dominava você? Jesus usou aquela mulher, usou aquela água. Olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede.
porque você é dominada por essa água. Você é dominada por essa circunstância. Você é dominada por esse poço. Tem gente que é dominada por algumas portas ali fora. Passou na frente, tem que chegar. Passou na frente, o baldinho corre solto já. A pessoa está dominada pelaquilo. Jesus disse, larga o balde. Jesus disse, solta o balde. Você vai ter domínio. E quando você tem domínio, o balde cai. Desculpa, dona Arlete. O balde cai. Acabou. Vitória. O que antes, sabe o que Jesus está dizendo? Vamos clarear um pouquinho mais? Sabe o que Jesus diz aqui em João 4,14? O que antes era temporário, agora é eterno. Antes você bebia dessa água e tinha sede, agora você vai beber e não terá mais sede. Agora você vai ser uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O temporário saiu, o eterno chegou. Você poderia fazer muitas declarações, né? Durante a semana. O que você não quer mais que seja temporário na sua vida, mas que seja eterno? E tem coisas, e tudo vale. Tem coisas que eu sempre digo assim, não torne por definitivo aquilo que é temporário. Talvez aquela pessoa chega para mim e diz, pastor, eu estou numa situação muito difícil na família. Eu digo, não torna definitivo isso é temporário, tem que sair. Mas a hora que se tornar eterno não pode ser o problema, mas sim a bênção. Ouça, o que antes você precisava tirar do poço, agora passa a fluir dentro de você. É isso que Jesus está dizendo, Fábio. O que antes, Fabinho, você ia de balde, buscar no poço, hoje jorra de dentro de você. Hoje quem está ao redor de você é contaminado pelaquilo que sai de você. As pessoas não vão mais em poço, elas vão na fonte, você virou uma fonte, jorrando para a vida eterna. Não te assuste se você vê muitas famílias no bairro, na rua, onde você mora, por onde você passa. Se você vê pessoas chegando até você com balde, larga o balde, porque aqui é fonte. Mas como que é fonte? É que a fonte que jorra água viva está dentro de mim, é o eterno. Eu não sou temporário, eu sou eterno, eu sairei daqui para a glória. Meu Deus, você consegue entender? Isso é o evangelho, irmãos. Isso é a essência do evangelho que Jesus passava para aquela mulher. É a essência pura. Antes era poço, agora é fonte. É isso que Jesus está dizendo. Antes tu era poço. As pessoas até vinham em você, mas você era tão limitado que não tinha nada para oferecer. Agora você é fonte. Olha só. Pega esse exemplo, que ele é corriqueiro do dia a dia. Antes você emprestava do banco, hoje você empresta para o banco. E eu quero profetizar sobre a tua vida, porque dinheiro não pode faltar para ninguém. Que em nome de Jesus, se até hoje tu emprestou de banco, a partir da manhã você vai emprestar, é muito para os bancos, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Escute, antes você procurava a paz. Hoje, a paz encontra-se em você. Meu Deus, Rosângela. Isso é demais, né? Antes a paz era uma busca. Hoje ela é uma morada. Antes eu buscava a paz. Hoje ela habita aqui. Efésios 2,14 diz, porquanto ele é a nossa paz. Aqui no final, no começo. Porquanto ele é a nossa paz. Quem é ele? Aquele que falava com a mulher samaritana. Aquele que disse, porém quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, vai se tornar uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Você vai ser uma fonte de
paz, de alegria, de tranquilidade. Você deve estar pensando, pastor, eu acho que eu estou sonhando. Isso pode acontecer na minha vida. Não, você não está sonhando, você está ouvindo o Evangelho. Por isso você está numa igreja evangélica, porque aqui se fala do Evangelho, se vive o Evangelho. É para isso que você vem, para ter uma vida legal, uma vida abençoada, uma vida mudada, uma vida transformada. Ouça, antes você buscava a cura. Hoje, a vida que cura habita em você. Meu Deus. Se tem algum doente aqui, algum com dor, até hoje você buscava a cura. Mas hoje, a cura habita dentro de você. Jesus. Quantas vezes você foi no poço chamado UPA? Você foi no poço chamado hospital? Você foi no poço chamado farmácia? Não está nada de errado ir até lá. Mas eu quero ensinar você a ir na fonte chamada Jesus. Que se você crê no nome dele, toda doença tem que sair, toda dor tem que sair, toda enfermidade tem que sair, toda miséria tem que sair, toda falência tem que sair, toda opressão tem que sair, toda depressão tem que sair. Porque ele é a fonte que cura, que liberta, que transforma, que prospera. Ele é o Cristo vivo. Aplaude ao Senhor. Bem forte, bem bonito. Isaías 53:5 diz: pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Está aqui. Está aqui. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Nenhuma doença pode tocar em você. E por último, o último versículo quero citar. Sobre o temporário e eterno. João 14:5. A mulher lhe pediu então. Ela entendeu uma parte da prosa. Ela entendeu uma parte da conversa que Jesus foi levando ela. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Será que ela entendeu? Ela disse, então tá bom. Eu canso para vir até aqui. O sol é quente. Sou uma mulher. Corro perigo. Tem alguns riscos no caminho. O poço é profundo. Às vezes está seco. Às vezes não alcanço. Às vezes até tem água. Nunca secou talvez, mas as minhas ferramentas não alcançam onde está a água. Acontece de tudo, sabe de uma coisa? Esse homem está me oferecendo uma água que eu acho que ele é mágico. Ele tem algum poder sobrenatural. E eu quero isso para mim. Então tá bom, Senhor. Me dá essa água aí. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela pensou, e já pensou? Eu não tenho mais sede, que legal que vai ser viver, né? Posso comer de tudo, não preciso tomar água. O meu corpo não vai mais precisar de água. Nem preciso mais trabalhar até aqui, buscar, voltar, gastar as minhas chinelas de couro que eles usavam na época. Irmãos, eu estou brincando, mas é exatamente isso que ela entendeu. E é exatamente isso que às vezes as pessoas entendem de forma errada dentro da igreja. Porque a samaritana queria somente água. Ela só queria água, ela não queria Jesus. Ainda ela não havia descoberto quem falava com ela. Ainda ela não havia descoberto que ela não estava lidando com nada temporário, ela estava lidando com o eterno. E às vezes as pessoas estão há muitos anos na igreja, pedindo só o que é temporário para Deus. Me dá um carro, me dá uma casa. Está errado pedir? Não. Mas está errado tratar Jesus só com o temporário, pedir para Jesus só o que é temporário. Eliminar o esforço físico é o que ela queria. Ela queria eliminar o esforço físico, porque conforto já bastava.
Ah, eu não preciso vir buscar água, eu não preciso mais beber água, ele está me dando conforto, para mim já basta. Tem pessoas que vêm para a igreja e compram um carro novo, não aparece mais. Compra uma casa boa, não aparece mais. Não precisou mais tomar dinheiro emprestado, não aparece mais. Só veio pelo conforto. Mas isso aí é as migalhas que saem das mãos de Deus. Isso é migalha para Deus. Isso aí você tem que ter sobrando. Mas isso aí não pode ser um empecilho para você deixar de buscar o que é eterno, que é a presença dele. Para não ter mais sede do mundo. Sabe o que é não ter sede do mundo? É passar na frente da BMW e dizer: desce aquele para mim. Ficou um tempo, abençoou o teu líder de célula, chamou o seu Vilmar está aqui, está a BMW presente para o senhor aqui. Aí ele passou na frente da Mercedes, desce aquela lá para mim. O tempo andou, não gostou muito, pastor, está aqui na igreja para o senhor, aqui, ajuda aí para comprar o terreno. Sabe, esse é uma pessoa que entendeu o que é eterno. Ele sabe que aquilo ali, quando eu digo é migalhas para Deus, porque é tão insignificante, é tão leve para Deus resolver isso, que basta a pessoa querer o eterno primeiro. Quando você primeiro quer o eterno, Deus te cobre de tudo que é temporário, te dá casa, te dá carro, te dá dinheiro, te dá roupa, te dá saúde, que até a saúde é temporária, porque um dia você vai para a terra de volta. Você está entendendo o poder do que Deus está falando através da minha vida? Sim ou não? Meu Deus, gente! Quanta chave! Quanta chave para você ser grandão mesmo, ser grandona! Mas primeiro com o eterno. Isso é muito claro. A mulher samaritana pede água para nunca mais voltar ao poço. Jesus oferece água para nunca mais viver vazia. Ela era uma mulher vazia. E Jesus está dizendo para ela: eu quero te dar algo eterno. Uma fonte que vai jorrar pela vida eterna. Você é muito vazia, mulher. Você tem muita sede, e ela não entendia, mas claro que Jesus no final queria ganhar ela, e nós não vamos terminar hoje. Domingo nós temos mais uma parte, talvez a última, para concluir sobre o poço e a fonte. Meu Deus. Ouça, a mulher queria água, Jesus queria dar vida. O que é mais importante? A água que o mundo oferece ou a vida que Cristo nos dá? A água que o mundo oferece é todas essas coisas banais, temporárias, que para Deus é migalhas. Ele pode te dar a baloque, como diziam lá na minha terra. Mas Jesus viu que aquela mulher não tinha vida. Ele queria dar vida e vida eterna para ela. Quando Jesus queria dar vida para ela, não é a vida para ela durar 80, 90 anos, era a vida eterna. Ela recebeu o Cristo, ela recebeu Jesus e viver eternamente, porque quem tem o eterno nunca morre. Eu já fiz velórios de pessoas que realmente morreram. Bem pouquinhas. Mas eu fiz velório e enterro de pessoas que não estavam mortas, estavam somente dormindo. Ei, é forte isso, hein? Isso é evangelho. É o que Jesus está dizendo para ela. Eu quero que um dia você dorme, não que você morra, porque hoje você está uma morte, você não tem vida, eu quero te dar vida. Você só quer matar a sede, mas eu quero te dar vida. Você quer o temporário, eu quero te dar o eterno. Ou você vem na igreja só porque você quer ter o sonho da casa, do carro, é só por isso, então você está buscando o temporário. Ok. Tu pode ter o temporário desde que você realmente tenha o eterno antes. O balde, irmãos, ou o cântaro, isso aqui representa o símbolo da velha busca. Aquele cântaro que ela andava, depois, mas domingo nós vamos tratar sobre isso, ela abandona. Ela abandonou a velha busca. Esse balde aqui representa a velha busca. Chega.
Não quero mais isso para minha vida. Chega da velha busca. É um símbolo da velha busca. Baldinho, humilhação, alívio, remédio. Não, Jesus quer te dar cura, quer te dar solução, quer ir na raiz. A grande conquista começa quando o ser humano passa a entender e crer que Jesus é a solução infalível e eterna para todas as coisas. Nós tivemos a vinheta aqui no início, o ano da conquista. Mas a conquista precisa começar. E ela começa quando o ser humano entende e passa a entender e crer, não só entender e crer, que Jesus é a solução infalível e eterna para todas as coisas. Por isso, em João 14,14, Jesus disse: se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Hoje eu acredito que chegou a noite de você pedir algo. De você dizer: Senhor, até hoje eu busquei o temporário, mas eu quero o que é eterno na minha vida. Eu quero o que é eterno. Um carro você pode comprar e ele envelhecer, ele é temporário. Mas se a tua bênção é eterna, você sai daquele e você vai para um melhor. Aquele envelhece e você vai de novo para outro melhor. Ele também se torna eterno até que você está aqui. Aí é a bênção, não é a marca do carro. É a bênção. Você foi abençoado para nunca andar a pé, andar sempre de carro novo. Você vai andar de carro novo. Vai ter casa nova, vai ter roupa nova, vai ter emprego novo, vai ter empresa nova, vai ter uma saúde nova. Porque sem saúde, tudo isso, essas outras coisas, não acrescenta nada se você não tiver saúde. Para viver bem esses 70, 80, 90 anos que a gente passa por aqui. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.